Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Conceituados. Olá, seja bem-vindo ao programa Dicas do Paulo. Aquele programa onde o professor Paulo Correia dá dicas valiosas para quem quer aprender a utilizar os mapas conceituais da melhor forma possível. Meu nome é Rafael Magri e eu sou um dos novos apresentadores do programa Conceituados. Professor Paulo, agradeço muito a sua participação de hoje na nossa conversa sobre como fazer feedbacks de mapas conceituais. E eu queria começar perguntando qual é a importância do feedback na atividade de mapeamento conceitual. Olá, Rafael, seja muito bem-vindo à equipe de apresentadores do Conceituados. E esse tema do feedback é um tema que eu tenho muito interesse, sobretudo porque a atividade de mapeamento conceitual, ela não pode ser vista como uma atividade que se encerra com a entrega do mapa em si, né? Então, o professor ele vai pedir para os alunos fazerem mapas conceituais, eventualmente depois de ter trabalhado um tema em sala de aula. Então, veja, né, você trabalha um tema em sala de aula, aí você planeja uma atividade com mapas conceituais, eventualmente inclui uma pequena etapa de treinamento dos alunos para que eles saibam o que são os mapas conceituais. Aí os alunos preparam os mapas, entregam os mapas, e aí a minha pergunta é, e o que acontece? Não é possível, depois de tanto trabalho, o professor só dar um pontinho para aqueles alunos que entregaram o mapa no prazo e não dar nenhum pontinho, nenhuma bonificação para os alunos que não entregaram os mapas. Os mapas conceituais, eles são uma riqueza, né? Você vai ter muitas coisas declaradas nos mapas conceituais, nas proposições que os alunos vão elaborar para cumprir a tarefa. Então, é essencial que o professor se debruce sobre o conteúdo que os alunos entregaram na forma de mapas conceituais e, de alguma maneira, sistematize aquilo que ele acha mais interessante. Seja porque surpreende positivamente em termos de aprendizagem, seja porque, eventualmente, nessa sistematização vai aparecer algumas lacunas que ainda precisam ser esclarecidas ou rediscutidas com os próprios alunos. Portanto, o feedback ele é uma etapa essencial da atividade de mapeamento conceitual. Porque senão, qual é o sentido que tem em representar o conhecimento dessa forma? O grande valor dos mapas conceituais é a gente colocar o nosso conhecimento na forma do mapa conceitual e, a partir daí, discutir este mapa conceitual com outras pessoas. E a primeira pessoa que eu gostaria muito de ouvir, toda vez que eu faço meus mapas conceituais, é o professor, que é especialista no tema. Mas como exatamente a gente pode fornecer um bom feedback desses mapas conceituais? Que o professor precisa avaliar de alguma forma, né? Então, como o professor avalia esses mapas? Olha, Rafael, para a gente dar um bom feedback nos mapas conceituais que os nossos alunos produzem, a gente precisa, em primeiro lugar, planejar bem a tarefa de mapeamento conceitual. E eu vou te mostrar isso com um exemplo muito simples, né? Se você pede para uma turma de alunos fazer um mapa conceitual sobre questões ambientais ou meio ambiente, e você não dá mais nenhuma instrução para eles, você vai receber mapas de todos os tamanhos possíveis, mapas de todos os assuntos ambientais que você possa imaginar, e vai ficar muito mais difícil para você dar um feedback, ou seja, você apresentar comentários para esses alunos que ajudem eles a avançar no tema. Então, aqui, eu acho que nós temos o primeiro ponto que a gente precisa deixar claro e compartilhar com todos aqueles que acompanham conceituados. O feedback nos mapas conceituais dos alunos, ele começa a ser pensado na hora em que a gente formula a atividade. É por esse motivo que, por exemplo, eu gosto muito de definir a pergunta focal do mapa conceitual, quando eu peço isso em turmas grandes, porque aí todo mundo vai ter o mesmo ponto de entrada sobre o tema. Então, ao invés de pedir um mapa sobre meio ambiente, eu posso, por exemplo, pedir um mapa conceitual com a seguinte pergunta, né? Qual é o impacto do IPCC na discussão sobre mudanças climáticas? Então, veja, independente de o quanto a gente entende ou não essa pergunta,
o grau de especificidade dela é muito grande. Então, não é qualquer coisa sobre meio ambiente que você tem que colocar nesse mapa, porque esse mapa responde a uma pergunta focal muito específica. Só isso já ajuda muito a permitir que o professor compare esses mapas. Então, o feedback do professor, ele fica facilitado porque eu vou poder ver quais são os conceitos importantes que os alunos apresentam nos mapas, quais são os conceitos que eles não trazem, quais são os erros conceituais mais comuns, e tudo isso, todas essas comparações se tornam possíveis porque agora o mapa, ele tem uma mesma pergunta focal. Uma outra dica que eu gostaria de compartilhar é também com relação ao tamanho do mapa. Então, mesmo com a pergunta focal definida, se eu permitir que os alunos façam esse mapa do tamanho que eles quiserem, nós vamos ter alunos mais sucintos e nós vamos ter alunos que detalham enormemente o tema. E, de alguma maneira, isso também pode complicar a comparação entre os mapas. Então, eu geralmente sugiro que um mapa tenha a pergunta focal definida e que o professor também estabeleça uma quantidade máxima de conceitos. Então, por exemplo, 10 conceitos, 12 conceitos, 8 conceitos. Então, isso depende muito, por exemplo, do tempo à disposição para que o aluno faça um mapa conceitual. Então, geralmente, entre 8 e 12 conceitos, esse mapa pode ser feito em cerca aí de 30 a 45 minutos. E aí, o que acontece? De novo, todos os alunos atacam a mesma pergunta focal, na mesma profundidade. Então, fica mais fácil fazer uma comparação entre os mapas, e a partir dessa comparação entre os mapas, eu consigo fazer uma devolutiva, um feedback para a turma como um todo. Então, também, a gente pode imaginar que essa devolutiva não precisa ser aluno por aluno. Eu posso verificar os mapas da turma como um todo e apontar os principais pontos positivos, apontar os principais pontos que merecem atenção ou correção, e a partir daí cada aluno pode retrabalhar o seu próprio mapa. Então, para resumir essa minha resposta, que acabou ficando um pouco longa, eu acho que o bom feedback, ele começa a ser fornecido se você pensou muito bem em como você vai pedir para os alunos fazerem um mapa conceitual. Dicas valiosíssimas, como sempre, professor. Agora, professor, qual dica de ouro você deixa para o nosso ouvinte que queira utilizar os mapas conceituais como uma ferramenta de feedback? Como uma ferramenta para dar feedback? Olha, Rafael, a dica de ouro que você está me pedindo, né, eu vou dar a partir da experiência que eu tenho como professor. Né? Então, assim, eu acho que primeiro, fazer uma demanda para os alunos prepararem seus mapas conceituais, controlando, né, a entrada no tema, então, defina a pergunta focal, controlando o tamanho do mapa, então, também defina um número máximo de conceitos, e a partir da elaboração dos mapas, esse professor pode pegar o conjunto de mapas que foram feitos na mesma condição, ele vai ler mapa por mapa e ele destaca em cada mapa o aspecto que mais chamou a atenção dele positivamente e um aspecto que chamou a atenção dele negativamente. A hora que ele fizer isso, ele vai ter na frente dele um conjunto de marcações de coisas positivas e negativas que vão coincidir em várias situações. E a partir dessas coincidências, ele faz uma lista daquilo que precisa ser comunicados para a turma. Então, a dica de ouro é que a gente pense o feedback dos mapas não para cada aluno individualmente, mas que a gente pense em dar um recado para a turma como um todo. Geralmente, como é que eu faço isso? Essa minha listagem das principais coincidências de aspectos positivos e negativos, eu faço, né, uma sistematização, eu posso tanto falar isso oralmente na sala, como eu posso apresentar isso por meio de slides, aí, dependendo do recurso disponível, o professor pode achar uma maneira mais adequada de fazer essa divulgação. Mas o foco aqui os alunos têm os seus mapas individuais de voltas, com essas pequenas marcações que eu mencionei, e eles vão ouvir os comentários que são gerais para a turma. E eu começo dizendo exatamente isso. Olha, eu não estou avaliando o seu mapa conceitual. Eu estou fazendo, na verdade, comentários que são importantes para todos nós aqui da nossa turma. Então, e aí eu começo, olha, o que eu gostei dos mapas é isso, e eu vou listando os aspectos positivos, sempre que possível, eu trago um exemplo
não preciso mencionar o nome explícito do aluno, mas eu trago um exemplo para que todo mundo entenda o que de positivo tiveram nos mapas dos colegas, o que o professor viu de interessante no mapa do meu colega. E os aspectos negativos, aí a gente trabalha isso conjuntamente. Então, eu aponto. Então, por exemplo, olha, o conceito X quase ninguém usou. E aí eu já aproveito como professor para lembrar. E o conceito X é importante nessa discussão por causa disso, de forma que eu vou ativando os conhecimentos prévios que os alunos já têm sobre o tema, tentando gerar uma nova situação de aprendizagem onde eles possam assimilar esse conceito a partir daquilo que eles já sabem, né? E é claro que, ao final desse feedback, que geralmente leva aí 10 a 15 minutos na sala de aula, eu posso destinar o tempo subsequente da aula para que eles retrabalhem os mapas. E a minha estratégia também inclui um momento de colaboração. Então, se eu peço o mapa individual no começo desse processo, este retrabalho que eu vou propor agora, depois do meu feedback, ele é colaborativo. Então, eu organizo os alunos em duplas ou trios, e eles trabalham discutindo os mapas dos outros, tentando aprimorar as versões inicialmente apresentadas. Essa seria a minha dica de ouro para feedback com mapa conceitual. Uma dica de ouro e tanto. Professor Paulo, muito obrigado pelas dicas de hoje, e agora vamos precisar praticar. Muito obrigado a você que estava ouvindo esse episódio até aqui, e nós nos vemos de novo no próximo Dicas do Paulo. Conceitue-se você também. Além do podcast, você pode encontrar informações sobre o nosso grupo de pesquisa e o conhecimento produzido no canal do YouTube, Facebook e LinkedIn Mapas Conceituais e o nosso perfil no Instagram, Conceituais Mapas. Esperamos vocês por lá.